Fala galera, tô de volta. Quero pedir desculpa a vocês por esse tempo aí que eu passei um pouco sumido. É porque dar conta de tantas escolas, tantas turmas, o vestibular chegando, prova, corrige. Às vezes é um pouco complicado, mas não vou abandonar vocês. Podem ficar despreocupados. Bom, a UERJ tá chegando, a prova tá chegando e a gente precisa começar a se preparar aí com uma série de leituras dos mini contos da Marina Colasanti. Vocês podem dar uma olhada na internet. Vocês estão ouvindo um gato, gente. É a Gaia, tá? Me perdoa aí. Vocês podem olhar vários sites na internet, vocês vão encontrar várias pessoas falando sobre o livro. Isso é importante, claro, porque a gente vai aumentando o repertório de conhecimentos sobre a obra da Marina Colasanti. Mas é importante também a gente não ficar apenas na leitura que as pessoas fazem. É super importante nós fazermos a nossa leitura, porque aí, fazendo a nossa leitura, nós vamos criando familiaridade com o texto. E na hora da prova, nós pegamos aquele texto e nos sentimos mais seguros em relação ao que estamos lendo. Eu sempre indico aos meus alunos aí nessa trajetória de terceiro ano, pré-vestibular, já estamos com uma leitura bem adiantada sobre os contos da Marina. Eu sempre indico aos meus alunos que façam eu chamo de mapa mental, é o que tá aí, e sempre esteve, na verdade, ninguém descobriu aí a pólvora, né? Sempre esteve presente. E eu sempre indico aos meus alunos que façam uma organização visual dos contos, dos textos que estão lendo, dos textos literários que estão lendo. Isso é super importante para entender a totalidade da obra. Bom, eu fiz, e eu sempre, quando vou dar aula, eu levo para os meus alunos essa estrutura aqui que eu estou mostrando para vocês, e que eu acredito que é sempre válida. Por quê? Aqui eu tenho uma leitura geral da obra, e a partir dessa leitura, mostrando de novo para vocês, dessa leitura, eu vou discriminar, não se preocupem. A partir dessa leitura geral é que a gente vai fazendo a leitura, então, dos mini contos e percebendo essas características que eu fui puxando aqui, que eu fui pontuando aqui na obra. Então, o que eu coloquei aqui nessas características, nesse mapinha, nessa construção visual, que é super importante que os alunos sempre observem na hora de ler os mini contos, na hora que eles vão fazer simulados, na hora que eles vão fazer provas. No meio, eu puxei o nome da obra, Hora de Alimentar Serpentes. Depois nós vamos discutir alguns textos em que a Marina usa a metáfora da serpente. Isso aparece no livro várias vezes. E aí do título, no meio, eu puxei algumas setas. E nessas setas, eu puxei uma setinha para antologia de mini contos. Puxo outra setinha lá, concisão de palavras, brevidade da narrativa. Super importante termos na cabeça que é uma antologia, então é uma organização, é uma reunião, é um agrupamento de mini contos, textos que têm o mesmo gênero e que estão discutindo a mesma temática. Concisão de palavras porque eu tenho um texto curto, então eu preciso ter uma brevidade na minha narrativa. Eu não vou usar todos os elementos da narrativa, enredo, clímax, personagem, tempo. Não vou usar todos os elementos, mas vou usar os elementos necessários para que se entenda a narrativa. Brevidade da narrativa, como isso pode se ver no texto? O uso de elipses. A gente sabe que elipse é a figura de linguagem que omite um termo subentendido pelo contexto. E está lá no edital da UERJ, elipse como figura de linguagem para ser explorada no texto. Elipses, o uso de metáforas, o campo metafórico, as palavras significando outras palavras, as palavras indo além do seu significado base. Chama atenção também para as orações subordinadas. Por quê? As orações subordinadas reduzidas. Na oração subordinada reduzida não há a presença do conector. Quando não há a presença do conector, então eu tenho uma oração de uma extensão menor. Tanto as orações reduzidas, que são aquelas em que o verbo da oração subordinada está no particípio, no gerúndio, no infinitivo, e das orações justapostas, que são aquelas orações conectadas por pontuação. Veremos exemplo de tudo isso. Chamo a atenção também para os elementos constitutivos da narrativa, isso é super importante. Quando vocês estiverem lendo, sempre sinalizem a personagem, o narrador, a partir de que perspectiva o narrador está falando, é o narrador homem, é o narrador mulher, quais personagens participam dessa interação, em que momento está se passando, qual é o espaço em que ocorre a narrativa. Isso é super importante. Tem um conto da Marina, vamos ver depois, no Bar do Philip. É uma narrativa em que o lugar é muito importante para eu entender a dinâmica do texto. Chamei a atenção para a questão dos diversos gêneros textuais. É um livro de mini contos, mas a Marina não para nos mini contos, ela vai além disso. Quando você está lendo Hora de Alimentar Serpentes, você vê texto de gênero
gênero dramático. Nós vemos fábula, tem um conto, um mini conto dela ao modo de La Fontaine. Então a gente percebe que tem a fábula no texto dela, tem o gênero dramático no texto dela, tem influências do gênero épico, personagens do gênero épico dentro do texto dela. Então é super importante se atentar para os gêneros textuais e os gêneros literários que vão compor essa antologia. Chama atenção para a temática da obra. A gente começa a perceber que a partir de um momento a Marina usa como eixo para a discussão do livro a cultura. E essa cultura aparece pra gente através de mitos, aparece pra gente através de quadros, aparece pra gente através de comportamentos, aparece pra gente através de textos que vão costurando textos que fazem parte do amplo repertório de leitura de Marina Colasanti. A partir desses textos, a partir desses quadros, desses mitos, desses comportamentos, nós puxamos uma outra seta, puxamos um outro ponto, que é o intertexto. A intertextualidade é o diálogo que um texto tem com outro texto. E esse diálogo é para enriquecer o texto. Então, quando nós vamos ler A Questão é Essa, quando nós vamos ler o texto As Flechas do Herói, são textos que dentro deles nós temos outros textos que vão enriquecer de alguma forma a nossa leitura. Marina vai revisitar textos para nos passar uma nova mensagem, para nos passar a perspectiva dela sobre aquelas narrativas que já estão consagradas. Então, o intertexto, dentro de todos os tipos de intertexto, a alusão, a citação, a paródia, o pastiche, precisamos ter todos esses tipos de intertextualidade bem trabalhados na mente, para quando nós pegarmos o texto de Marina Colasanti, percebermos que ela faz uso de outros textos para compor os seus textos, para enriquecer, para contribuir na compreensão do texto dela. Ela parte do mito da serpente, a presença da figura da serpente, né, para trabalhar a questão aí da serpente como fio condutor, da serpente como algo enigmático, para nós podermos começar aí a mergulhar dentro da narrativa de Marina Colasanti. Super importante, então, a antologia de mini-contos, os diversos gêneros, a cultura como fio condutor, como costura para entender a dinâmica do livro, o intertexto como enriquecimento. Precisamos pensar nas simbologias. O livro, ele tá repleto de figuras de linguagem, e sempre que vocês estiverem lendo e perceberem ali uma figura de linguagem, marquem como essa figura de linguagem está sendo trabalhada. E que figura de linguagem é essa? Tentem sempre nomear o fenômeno e tentem sempre entender como que esse fenômeno está contribuindo para a plasticidade, para a extensão da palavra no texto. Isso é super importante. Então, as simbologias dentro do texto, as figuras de linguagem, as ampliações, as plurissignificações da palavra dentro do texto. Chama atenção também para o insólito. Insólito, grosso modo, é a presença daquilo que a gente não consegue explicar racionalmente dentro até da própria construção artística, da construção literária. É aquilo que não teria uma explicação racional, né? Como que eu vou explicar a mãe que está alimentando o filho, de repente a mãe começa a inchar como balão e ambos saem, começam a flutuar. Não tem como nós explicarmos racionalmente alguns fenômenos artísticos literários. Então, o insólito, ele começa a trabalhar com a questão da verossimilhança. A verossimilhança que, em alguns contos, é apenas interna. Ou seja, a coerência se dá apenas dentro do campo ficcional e não no campo que nós conhecemos como mundo real. Em alguns textos, nós percebemos que há verossimilhança interna, que é aquilo que é coerente apenas dentro do texto literário, e em alguns outros contos, nós vemos a verossimilhança externa, aquilo que seria possível dentro do texto literário e é possível em relação ao mundo que nós chamamos de mundo real. Então, o insólito, aquilo que a gente não consegue explicar racionalmente, mas que é aceitável e possível dentro do texto ficcional, dentro do texto literário. Então, eu chamo a atenção de vocês para marcarem isso. Quando vocês estiverem lendo o texto e perceberem, calma, isso aqui não dá para explicar racionalmente, pode ter ali a presença do insólito. E chamo a atenção de vocês para o título. O título em Marina, muitas vezes, o título ele não resume o texto, mas ele antecipa o texto, ou ele é um elemento que não está no texto, mas que se relaciona com o texto através de
de uma antecipação daquilo que vai acontecer ou daquilo que aconteceu. Não apenas com caráter resumitivo, mas com caráter de complementar a narrativa, de complementar o texto. Então, super importante nesse momento é ter essa visão geral da obra. Prestar atenção nas simbologias, nas figuras de linguagens, como é que elas aparecem, como é que elas são construídas, que figura é essa, como é que eu posso nomear, o intertexto, quais são os diálogos, quais são as relações entre textos já lidos pela autora, e o intertexto ele só se concretiza no momento em que eu também tenho conhecimento desse intertexto para perceber o diálogo que os textos estão fazendo, os gêneros literários, os elementos culturais que a Marina tem no seu arcabouço, na sua vivência, e como é que ela usa esses elementos culturais para poder apresentar isso dentro da sua obra, e o fato de ser uma antologia de mini contos, textos curtos, textos breves que estão ali sendo trabalhados com a linguagem. Então eu não posso nunca descartar os elementos gramaticais, eu não posso nunca descartar a construção do texto, não apenas olhar para a ficcionalidade, não apenas olhar para a questão estética, mas olhar sobretudo e também para a questão de construção da linguagem. Então, a partir dos próximos textos, eu vou explicar alguns de acordo com a minha leitura, claro. Não é a leitura única, não é uma leitura, somente essa leitura. É a minha leitura, a leitura como eu tô aí fazendo com os meus alunos, como é que nós estamos direcionando as leituras nesse livro. E vou colocar para vocês aqui no canal, vou colocar para vocês questões que eu preparei para os meus alunos aí durante o mês de março, durante o mês de abril, questões objetivas, porque a UERJ trabalha com questões objetivas de 4 opções, e aí eu vou colocar essas questões para vocês e depois eu vou colocar o gabarito e a gente pode trocar uma ideia aí, claro, mandem sugestões. Lembrem-se, não tem nada aqui consagrado, são apenas leituras e possibilidades do que a UERJ pode cobrar de vocês nesse primeiro exame. Então não esquece de ativar o sininho aí, não deixa de seguir a gente, é super importante porque isso dá uma motivação de a gente continuar esse trabalho. Peço desculpa a vocês pela demora, mas é porque o excesso de trabalho, muita coisa pra fazer, e aí a gente tá de volta e mão na massa pra gente conseguir aí esse êxito na prova da UERJ. Conto com vocês, espero por vocês, ativa o sininho, segue a gente no Insta, não esquece que lá eu dou algumas dicas. Sam Lima, beijos, daqui a pouco eu tô de volta.